Então, mais um vídeo do canal. E aqui a ideia é passar os principais pontos sobre iluminação, principalmente para quem está entrando no ramo do aquarismo. É mais uma parte introdutória mesmo para entender os modelos e tipos de luminária que a gente tem para aquários. Então, a gente tem alguns princípios de iluminação. Dependendo do aquário, a iluminação ela não é só estética. Ela não é só para a gente conseguir observar os peixes. Então a gente tem, por exemplo, a realização de fotossíntese. Então aquários plantados, a gente precisa desse tipo de iluminação adequada para favorecer as plantas a realizar a etapa de fotossíntese. Então, se não tiver a luz adequada, elas param de crescer, podendo até apodrecer e posteriormente liberar toxinas. A iluminação ela acaba regulando os ciclos biológicos dos peixes, porque na natureza também ele tem o hábito diurno e o hábito noturno. Isso pode afetar a alimentação, a reprodução e o comportamento. Visualização e estética também. Então a gente, com uma iluminação adequada, a gente consegue realçar as cores dos peixes, das plantas e das decorações. A gente consegue ter uma melhor observação dos peixes, principalmente tangente a doenças. A maior parte das doenças que os peixes eles acabam adquirindo ficam no próprio tecido. Então, com a iluminação correta, a gente acaba observando e às vezes ainda dá tempo de poder reverter o quadro clínico do peixe. Controle de algas. Uma luz excessiva ou inadequada, ela acaba favorecendo o aparecimento de algas indesejadas. A gente vai aprender o ciclo do nitrogênio nos próximos vídeos e a última etapa do ciclo do nitrogênio é justamente o nitrato. Então, a combinação de fósforo e nitrogênio e uma forte iluminação acaba aparecendo alguns tipos de algas que são bem incomodativas mesmo. Então, a gente precisa ter atenção no tipo de iluminação. Então, aqui alguns conceitos, alguns exemplos. A gente tem a luz incandescente. Eu coloquei mais como modelo, ela não é tão utilizada devido à tecnologia já está bem ultrapassada. Então, ela tem um princípio que é o aquecimento de um filamento de tungstênio até sua posterior emissão de luz. Ela tem um baixo custo, porém ela não tem tanta eficiência energética, ela aquece a água e o espectro dela, com relação ao comprimento de onda, é muito limitado. Então, aquários plantados, de recife de coral, não é nem um pouco adequado esse tipo de iluminação. A gente tem também as luzes fluorescentes, que é a que eu uso no meu aquário. A luz fluorescente ela é interessante em aquários também e é mais para visualização dos peixes. Não é tão adequada dependendo da qualidade e da eficiência energética dela para aquários plantados. Então a gente tem uma descarga elétrica em vapor de mercúrio, com posterior geração de luz ultravioleta, com ativação do fósforo interno do tubo. Ela já tem uma melhor eficiência energética, a distribuição do espectro luminoso é um pouco mais uniforme e ela tem diferentes tipos de cores, desde o branco até o vermelho. Ela tem um tempo de vida útil de 8 a 12 meses e elas são menos compactas que os LEDs, então elas vão ocupar um pouco mais de espaço. Então aqui é um exemplo de iluminação do tipo tubo fluorescente, T5 ou T8, popularmente conhecido. Devido ao avanço da tecnologia, acabou difundido no mundo do aquarismo, principalmente as luzes do tipo LED, que são diodos emissores de luz. Algumas das vantagens, ela tem uma eficiência energética muito melhor. A gente consegue controlar a intensidade de espectro, dependendo da luminária. Posteriormente eu vou filmar que eu utilizo no meu aquário de água salgada. A gente consegue programar o amanhecer, o entardecer e o pôr do sol. Então o coral ele necessita dessa interação, porque na natureza ele tem um pico do meio-dia, ele tem o acréscimo da energia e depois tem um decaimento para a noite. Então tem algumas luminárias que a gente consegue controlar a quantidade e a intensidade do espectro luminoso. A vida útil dela já é um pouco mais agradável, algumas podendo passar de 50.000 horas e elas têm baixíssimo aquecimento.
Como desvantagem, elas apresentam um custo mais alto e a luz concentrada pode exigir alguns difusores. Então aqui alguns exemplos de lâmpada de LED. De novo, a depender do aquário, não necessariamente a gente tem que colocar esse modelo. Por exemplo, aquário plantado, a gente vai entender que ele necessita de um certo espectro para as plantas. Aquário marinho já é outro espectro. Esses modelos comerciais que são mais baratos, eles são muito úteis em aquários comunitários, que é somente para observação dos peixes mesmo. A gente não quer desenvolvimento de planta ou de coral. Só que existem algumas luminárias de LEDs, conforme eu mencionei anteriormente, que elas são específicas para aquele ambiente. Então o coral ele consegue se desenvolver a depender da intensidade luminosa que essa lâmpada ela vai oferecer para a gente. Coloquei como modelo também o HQI, que é a luz metal Halide. O princípio dela é a descarga elétrica em vapor metálico, gerando uma luz intensa com alto espectro. Essas lâmpadas elas eram utilizadas no passado, principalmente em iluminação pública, só que ela caiu em desuso. Ela é muito intensa, então aquários marinhos de antigamente eles utilizavam esse tipo de iluminação porque ela favorece alta taxa de crescimento dos organismos que estão ali presentes, principalmente os corais. E também aquários plantados o pessoal utilizava bastante. Mas ela tem um alto consumo de energia, foi por isso que dos precursores de sua substituição, ela produz muito calor, então consequentemente ela pode aquecer a água e ela necessita de reatores específicos para o seu funcionamento. Então aqui é um exemplo da lâmpada HQI. Então, considerações finais sobre iluminação, a gente tem a característica de intensidade. Geralmente aquários plantados ou de recifes de corais, eles precisam de uma iluminação mais intensa, principalmente se as espécies de corais e plantas forem exigentes, tanto a qualidade quanto a intensidade do espectro luminoso. Alguns aquários comunitários simples já podem ter uma luz mais suave, que é o meu caso aqui, porque eu só preciso enxergar os peixes, é só uma observação. Eu não estou estimulando planta ou não estou estimulando o crescimento de corais. Tangente ao espectro, plantas e corais precisam de luz vermelha. Na verdade, aqui as plantas elas precisam de um espectro mais tangente para o vermelho para a realização da fotossíntese. E os corais é um comprimento de onda diferente. Então, entender esse comprimento de onda, conforme a gente vai ver posteriormente, nos próximos vídeos, também de suma importância. A luz branca ou neutra, ela é só basicamente para estética. Então, você só vai utilizar a luz branca mesmo para poder melhorar a qualidade de visualização dos organismos que estão ali dentro do aquário. A duração vai variar de 8 a 10 horas por dia em aquários plantados, porque a gente precisa fazer o ciclo da fotossíntese. E geralmente o pessoal usa um timer. Tem algumas luminárias que já vêm com esse programador automático, mas as que são manuais, para você não ficar ligando e desligando toda hora a luminária, você coloca um timer e aí ele já faz de forma automática. Preferencialmente, a distribuição da iluminação, a luz deve alcançar todo o aquário. Principalmente em aquários plantados de recife de coral, se a gente tem áreas com sombra, claro, dependendo da espécie de coral principalmente, porque tem alguns corais que eles preferem maior iluminação, tem uns corais que já preferem ficar mais no fundo com uma iluminação menos intensa, mas no geral, principalmente para aquários de plantas, a gente precisa ter uma distribuição uniforme do aquário para que o espectro luminoso ele consiga adentrar em toda a flora que está ali presente, sem deixar alguma área de sombra ou alguma área morta. Então foi mais uma parte introdutória. Iluminação, a gente consegue abrir o espectro agora e ensinar detalhes tanto da parte do espectro, comprimento de onda, qualidade, intensidade, qual iluminação que eu vou utilizar. Então aqui foi mais uma introdução, principalmente para as pessoas que estão iniciando aí, para qual iluminação que deve ser escolhida na montagem do aquário. Então se você não se inscreveu no canal,
se inscreva, deixa o like aí, deixa os comentários, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Até a próxima.